Uai, mas esse aí não é aquele menino magrelinho? Aquele que é careca? Mas ele tem cabelo? Já teve cabelo? Mas o que ele tá fazendo aí? Que ele tá formal pra caramba, né? É engraçado como uns detalhes de antigamente podem parecer muito surpreendentes, grandes revelações, mas não é só essa coisa do Amin com cabelo não, né? Tem muito mais coisas surpreendentes e é isso que eu separei numa coletânea hoje pra te mostrar no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu sei que você é fofoqueiro, Bavarelão. Sou mesmo. E eu sei que também você fala que não é fofoqueiro, mas vê Sakura Card Captor e também acompanha a novela e fica olhando assim, só de vez em quando assim, quem que é essa pessoa aí? Pedindo pra sua esposa, né? Fico falando com a esposa. Quem que é esse rapaz aí? Passa 2 minutos e já dá assim, é mesmo? Então, vamos entender essa história aqui de o que tá acontecendo, que a gente achou uma reportagem do Amin Kader com cabelo. É uma história interessante pra gente começar. Essa é uma reportagem de 1995 falando sobre secretárias. Secretária! Eu sabia que você ia cantar essa música. Mas é um gatilho, Babarelando. Não tem como, né? Secretária! É porque eu morava do lado de uma jukebox, de um boteco, gente. E nessa reportagem, estavam mostrando a secretária de cada pessoa. Por exemplo, como é que era a secretária da Regina Casé? Hoje, quando o tempo fecha pra ela, basta pronunciar a palavra mágica. Ivana! Ivana Antinolfi é a gauchinha que veio botar ordem na vida da Regina. E também daquela mulher que sempre atua assim, ela é o Francisco Coco, só que versão mulher, a Elizabeth Savala. A Rosângela é a pessoa que cuida dos meus filhos, é a pessoa que leva pro colégio, traz pro colégio, bota pra estudar. E eu não sei se vocês lembram que ela falei que teve secretária que derrubou até presidente. Vocês lembram do caso da Mônica Lewinsky, que ela era estagiária lá da Casa Branca e teve uns com Bill Clinton lá e... Ganhou o apelido de Mônica Chupinski. Inclusive no Caceta e Planeta, que zoou bastante isso. O problema, seu elefantinho, o problema não é ele ter me traído com essa estagiária. O problema é que o charuto era meu. Mas olha quem que era a secretária da Gal Costa. A gente é como marido e mulher, por exemplo, alguma coisa que ela precisa, é só um olhar que eu saco se alguém está incomodando, se o limite... O que ela quer. Sabe aquela pessoa que é famosa e você não sabe por que ela é famosa? Você conhece essa pessoa? Não, isso aí é o Amin, isso aí é o David Brasil. Mas o que aconteceu pra ele ficar famoso? Você sabe? Não sei. O que aconteceu? É porque ele era secretário da Gal Costa, né? E ele trabalhou com ela durante 25 anos até 2004. Teve uma vez até que ele parou um avião por causa dela. Mas ele já fez tanta coisa na televisão que talvez você lembre dele também por ele fazer a reportagem no programa Planeta Xuxa lá em 2000. É um jogador para qualquer time e qualquer seleção. Mas diz aqui pro nosso programa redondinho, qual é o seu time de coração? É o Flamengo? Mas eu não sei se vocês lembram da melhor situação, que foi muito engraçado na época. Vocês lembram quando saiu a notícia que ele tinha morrido? Olha, a gente interrompeu essa reportagem, a gente volta a esse assunto depois, porque infelizmente nós temos uma notícia muito triste para dar. Nosso colega aqui da Rede Record, o Amin Kader, faleceu esta madrugada. Essa notícia começou a circular agora há pouco na internet, nossas equipes foram apurar, a informação foi confirmada por familiares e ainda não temos informações e detalhes sobre a causa da morte. Aí, do nada, ele apareceu correndo na beira da praia. Imagina quem que viu ele correndo, como é que não trancou, hein? E acontece isso. Eu não tenho nada com isso, eu não sei como aconteceu isso e eu tô aqui feliz e vivo. Diz que foi o David Brasil que espalhou essa notícia e eles ficaram sem se falar durante 11 anos. Mas o David Brasil fala que não foi ele. Quem que soltou a notícia que no Twitter? Rolou, nossa, pra tudo quanto é lado. Ele ficou muito nervoso com isso. Tá vendo por que a gente tem que ir no passado buscar as coisas que surpreendem a gente? Porque hoje não tem isso. Não tem mais esse negócio, gente. É época pré-internet, sabe? Porque todo mundo tem foto de tudo e tal. Sim, ele botou nas redes sociais, que estava começando as redes sociais naquela época, dizendo, eu tenho uma triste história para contar para vocês. Não posso contar agora. Realmente, o meu melhor amigo, Amin Kader, faleceu agora. Eu lembro E eu disso, estava cara. onde? Na Praia da Barra.
Antigamente, a gente tinha alguns produtos meio diferenciados aqui no Brasil. E o marketing também, ele era feito para chocar de alguma forma. Só que hoje, a gente é meio dodói com as coisas. A gente importa muito com algum tipo de palavra que o pessoal usa. Antigamente, os caras chamavam a gente de besta na nossa cara. Este país está cada vez mais besta. A gente voa do Brasil. Pra você que não lembra, a Besta foi um carro que fez bastante sucesso aqui no Brasil. E olha só também como é que a gente abrasileira as coisas. Não é que ele chama Besta, é Best Hífen A. Só que com esse nome ele acabou sendo chamado de Besta. Foi chamado tanto que pegou tanto aqui no Brasil como também na Coreia do Sul. Eu acho Besta muito melhor. E se você passa em frente à igreja evangélica com a Besta bavarelando? Aí é complicado. Você viu o que eles fizeram com a nossa cartinha do Yu-Gi-Oh? Imagina o que ele fazer com um carro que chama Besta. Temos que ficar atentos ao Beelzebub. Ó, mas a Besta, ela chegou aqui no Brasil como uma opção mais barata para Kombi, que era o mesmo tipo de categoria de carro lá. E bem mais barata mesmo, porque na época ela custava 730 milhões de cruzeiros. A Kombi era cara pra caramba. Mas eu tava falando da Besta aqui porque a Besta me lembra que tinha uma marca de carro aqui que não existe mais, que não é exatamente da Besta, que é a Asia Motors. Você lembra dessa marca? Towner, nenhum outro carro tem este tamanho. A Besta era concorrente da Topic, que era igualzinho, né? E também da Towner, que era um carrinho pequeno que todo mundo fazia de cachorro quente. E a Asia Motors, ela fez bastante sucesso aqui no Brasil, porque ela trazia carros também de uma qualidade boa, mas de um preço baixo. Por que esses carros foram chegando por aqui? Porque o Brasil fechou as portas para todo mundo de fora de tecnologia e os carros daqui ficavam parecendo carroças, como dizia o nosso querido ex-presidente Collor, né? E aí, a partir dos anos 90, vieram várias importações desses carros, onde chegaram esses concorrentes aí, que mais tarde se fundiram na mesma empresa, Besta, Topic, Towner, não sei o que. Mas a Asia Motors, ela fingiu que ia fazer uma fábrica aqui no Brasil, ficou com a dívida de 2 bilhões em impostos e fechou e foi embora, né? Não pagou até hoje. Sabe quando a gente conhece uma pessoa e pensa que conhece por um motivo, mas na verdade ela é conhecida por um outro motivo completamente diferente? Vocês lembram na época do Pânico na TV? Teve uma época no Pânico em que eles traziam um personagem que era feito pelo Carioca, que era chamado de Henry Sóbrio. Vocês lembram disso? Muito obrigado pela sua presença, Henry. Vamos lá. Meus queridos amigos do Pânico, eu gostaria de dizer que eu não estou dentro de mim mesmo. Era uma paródia de um cara que realmente existe, que chama Henry Sobel. Isso em 2007. Por que eles faziam isso? Porque esse cara, que era um líder judaico, assim, aqui do Brasil, só que ele é importado, né? Ele é de fora, foi pego roubando gravatas lá nos Estados Unidos. Henry Sobel foi fichado pela polícia de West Palm Beach, passou uma noite na cadeia e saiu sob fiança de $3 mil. E aí, isso meio que acabou virando uma piada nacional. Mas qual que é o ponto antigo que vai te surpreender? Você acredita que o Henry Sobel foi uma figura central na redemocratização do Brasil? Então, o Henry Sobel, na verdade, é meio salada de fruta meio europeia, assim, porque como é que ele chega no Brasil? Ele nasce no período da Segunda Guerra Mundial, só que a mãe dele é polonesa, o pai dele é de não sei onde. No final das contas, para fugir, porque eles eram judeus, eles fogem para Portugal. Só que depois o Henry Sobel, por algum motivo, assim, ele acaba aparecendo aqui no Brasil. E aqui ele se torna um tipo de líder do judaísmo aqui em São Paulo, uma figura, assim, bem respeitável, né? Beleza, isso é uma parte da história. E paralelo a isso, tem uma outra pessoa que é muito chave nessa história aqui, que é o Vladimir Herzog. Você já ouviu falar nesse cara aí? Ele é também um judeu que vem aqui pro Brasil para fugir dos problemas da guerra, junto com a família dele. É o seguinte, o Vladimir Herzog, ele cresce aqui no Brasil e se torna jornalista, a ponto dele ficar um jornalista tão reconhecido assim profissionalmente, que ele se torna o chefe do jornalismo da TV Cultura, aqui em São Paulo. Só que, você deve lembrar que mais ou menos nessa época, em 1975, aqui no Brasil, o pau, meu filho, ele estava cantando, a ditadura estava solta e a censura também era muito forte. Ele incomodava gente pra caramba, principalmente do governo. Sabe por quê? Porque o Vladimir, ele se filiou ao
Partido Comunista Brasileiro. Você tá vendo que essa história vai dar um cabrobró danado, né? E realmente vai. O pessoal lá do governo tava, sabe, chamando um tanto de jornalista que tava subvertendo as pessoas e colocando mensagens subliminares para as pessoas contra o governo brasileiro e tal. E muitos desses jornalistas acabavam sumindo misteriosamente, né? E se descobriu que eles eram torturados e mortos. Era uma coisa muito séria. Coisa que aconteceu com o Vladimir Herzog. Mas como que aconteceu? Um dia ele foi meio que convidado a dar esclarecimentos, né, para o governo, só que nesse momento algumas pessoas falaram que ele tinha se filiado ao Partido Comunista e tudo mais. Ele foi torturado e outro dia, lá de manhã, ele apareceu pendurado na grade da prisão dele, da cela dele, né? Só que o pessoal falou assim, oh meu Deus, mas ele tirou a própria vida, oh, não temos nada a ver com isso. E eles queriam colocar isso para todo mundo acreditar, mas tinham várias coisas que não faziam sentido, até porque tem uma foto muito famosa desse momento, claro que nós não vamos colocar aqui, porque nós temos noção, né? Mas ele tava ajoelhado, e quem que consegue pendurar ajoelhado, sabe? E esse negócio ficou um pouco estranho e foi investigando, a ponto de descobrirem que realmente foi uma tortura seguida de morte. Mas onde entra o Henry Sobel nessa parada? Ele era judeu, e ele ia ser enterrado como uma pessoa que tirou a própria vida, ou seja, ia ser colocado num lugar diferente dos demais. Mas o Henry Sobel, vendo todas essas coisas, as marcas no pescoço, esganadura, um monte de coisa, falou assim, não, isso aqui não tem nada a ver, ele tem que ser enterrado com todo mundo, porque aparentemente aqui não tem nada disso que vocês estão falando. Só que isso deu uma treta danada. Por quê? Esse Henry Sobel depois organizou meio que uma homenagem lá na Praça da Sé com mais de 10 mil pessoas e vários líderes religiosos. Você acredita que ele foi o estopim disso tudo para que o Brasil fosse redemocratizado, sabe? Então por isso que ele ganhou grande relevância, não só aqui em São Paulo, mas também no Brasil inteiro e também nos livros de história, nesse caso do Vladimir Herzog, que ficou muito famoso. Extremamente corajoso de se colocar na morte do jornalista Vladimir Herzog, afirmando que não havia sido um suicídio, e ali se juntou a voz tão importante do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Fizeram uma dupla muito importante na busca pelo retorno da democracia. Mas só que em 2007, né, ele teve esse negócio que ele, na própria biografia dele, chamou de deslize por conta de remédio, problemas, que tirou um pouco da credibilidade dele, mas que com certeza deixa ele com uma história um pouco mais rica, se é que a gente pode dizer assim, e ninguém é perfeito, né, gente? Todo mundo tem seus altos, seus baixos, mas a história está aí e com certeza ele participar disso é surpreendente. Eu acho que eu sou mais um rabino e mais um homem por ter vivenciado aquilo que eu vivenciei. Eu acho que a gente tem aquela impressão que só porque a gente tá em 2024, a gente já sabe sobre tudo. Você já percebeu como é que uma pessoa começa a reclamar da internet? Eu reclamo demais de internet, mas você já parou pra pensar como que alguém teve a ideia de pegar um cabo, passar pela cidade inteira para você poder acessar os negócios bobos que você fica acessando? E a gente, é só fazer funcionar esse negócio de internet. Não é muito assim. E tem alguns conhecimentos que a gente acha que são muito simples hoje, mas que não tem uma descoberta tão antiga assim não. Por exemplo, você sabia que até os anos 90 não existia exame de imagem para, por exemplo, ver um negócio dentro da nossa cabeça? Tipo aquela ressonância magnética? Não existia. Você sabe o que eles fizeram, por exemplo, para estudar o cérebro do Einstein, para ver por que ele era tão genial? Antes de cremar ele, como ele queria, eles tiraram o cérebro do Einstein, colocaram naquela conserva ali e depois foram fatiar para ver o que tinha de diferente e tal, e não tinha nada diferente. Fizeram à toa. Então, mas não tinha como saber isso antes, né? Da mesma forma, outros conhecimentos têm bem menos tempo do que você imagina. Por exemplo, você sabia que existem vários planetas fora do sistema solar? Pois é, até 1995 a gente não sabia disso. Essa semana um anúncio agitou o mundo científico. Pela primeira vez, provou-se que existem planetas fora de nosso sistema solar. Se tem vida ou não, é outra história.
Mas o pouco que já se sabe é suficiente para excitar a imaginação. Então, em 1995, eles acharam uma estrela na constelação de Pégasus, me dê sua força, Pégasus, que se chamava 51 Pégasus, essa estrela. Porque estrela, só pra gente ficar aqui, sabe esses pontinhos que a gente fica vendo de noite? Assim, estrela d'alva. Se você apontar pra essa estrela, vai ser uma berruga. Berruga. O problema é de falar berruga pra mim, não pode falar berruga. Tá errado. Sabe aqueles pontinhos? Tudo é uma estrela. Tudo é um solzinho, só que é longe pra caramba, por isso que não fica quente aqui pra nós, né? Só que você achar um planeta é muito difícil, porque ele não emite luz própria. Mas só que, você sabe quantas estrelas existem mais ou menos no universo, Leandro? Quer chutar um número? Nossa, Renata, é muita, viu? É muita, muita mesmo. E pensa que se cada um tiver pelo menos uns 5 planetas, o número aproximado atualmente, né, é que existem 70 septilhões de estrelas no universo inteiro. Imagina esse tanto de sol, eu tô achando que já tá quente aqui. Esse número não cabe nem na calculadora, meu filho. Não cabe, são 20 zeros. São 21 zeros. 21. 20 não. E tem outras coisas, por exemplo, que a gente descobriu tem pouco tempo, por exemplo. Você sabia que a Terra não é redonda? Talvez eu pareça muito coisa, mas ela não é redonda mesmo, Renato. Ela é um geóide, ela não é plana, não. E você sabe quem que foi a pessoa que provou de fato, empiricamente, por que a Terra não é plana? Ou tipo, que ela não é plana mesmo? Foi um cara que chamava Fernando de Magalhães. O que esse cara arrumou? Olha só, lá em 1519, esse camarada, que é português, meio que falou assim, gente, eu tava querendo fazer uma viagem. Aí todo mundo, é mesmo? Você vai pra onde? Você vai pra Maldivas? Não, a gente não descobriu isso ainda. Eu tava pensando mesmo em fazer uma circunnavegação. Circunnavegação? Mas ele vai... O que ele vai fazer no circo, menino? Dá uma voltinha. Ele vai dar uma volta no mundo. Mas dar uma volta no mundo pra quê? Aí falou assim, vocês não me dão o dinheiro? Não, eu não. Que circunnavegação o quê? Vai caçar quem te quer. Aí falou assim, então vou caçar. Ele foi pro governo da Espanha, né? E falou assim, pessoal, vocês não querem financiar o negócio? A gente pode formar uma nova rota marítima aí e tal, vai ser mó da hora. E ele falou assim, eu não quero fazer não, sim. E passar por cima dos portugueses. Então eu quero. Fernão de Magalhães saiu com mais uma penca de uns barcos lá e começou a passar por um lado para ver se ele chegaria do outro, para ele pegar especiarias do outro lado lá para voltar para Espanha. Acabou que ele fez essa viagem, passou pelo Rio de Janeiro, depois passou pelo Cabo Magalhães lá, deu o nome para ele, né, porque ele não é bobo. Passou por lá, morreu. E navegando, depois de 2 anos, ele olhou assim e sabe o que ele falou? Insider à vista! Gente, eu tô brincando aqui com vocês, mas é porque, olha só, Fernão de Magalhães, ele morreu no meio do caminho, né? Mas o barco só voltou da navegação lá do redor do mundo depois de 2 anos. E dos 5, voltaram só 1. Eu só fico imaginando, Babelando, que roupa que você leva pra fazer uma viagem de 2 anos no meio do mar com o povo tudo fedendo? Tem que ser insider. Você podia ser um pouco mais discreta na nossa publi aqui, né, Babelando? Não, mãe, pensa bem. Pensa bem. Porque assim, a Insider tá com uma nova questão que é o louco pelo conforto. Eu sou louco pelo conforto. Imagina você ter que viajar esse tempo todo. Seria muito melhor com uma tech t-shirt da Insider, né? Não obstante isso, você sabia que a Insider tem garantia de 2 anos no desbotamento da camiseta? Eu acho isso muito bom, porque eu odeio quando a blusa desbota e não combina com a minha calça preta. Eu acho que eles são só corajosos mesmo, viu? Porque assim, você dá essa garantia só porque o negócio é bom pra caramba de verdade. Mas a Insider mata a cobra e mostra o pau. E olha só, a Insider tá com uma promoção sensacional que você pode chegar até 40% de desconto no site, colocando o meu cupom, né, que é NerdBR. Mas para você não ter dúvidas, ó, porque tem muita gente que fala assim, mas não tá acontecendo o meu desconto aqui no site. É só porque você tem que fazer o seguinte, você tem que usar o melhor link da Interwebs. Você clica no primeiro link da descrição e automaticamente no carrinho de compras vai ser gerado esse desconto para você. Você vai ter até 40% de desconto na composição de oferta do site, mais o cupom, mais um monte de coisa, você vai poder utilizar e tá na hora de você fazer a sua economia. Até 40% de desconto. Nem Fernão Magalhães perdeu essa oportunidade. Não perca você também. Mas seguindo aqui, teve um cara que você acredita que ele descobriu que a Terra é redonda mais de 2.000 anos atrás
com 2 gravetos? Agora você me pegou. E os caras hoje falando que a Terra é plana. Não, teve um cara que tava falando da Terra ser plana, falou assim, gente, se a Terra fosse redonda, se a gente quisesse ir do Brasil pro Japão, não precisava demorar tanto não, que era só ele voar ao contrário. Realmente existe isso, mas é porque o problema é que a Terra gira para um lado e também a corrente de vento também atrapalha. Então, mas é isso. Tá. Simplesmente a gente não voa ao contrário porque não dá. Nem navio, porque a correnteza vai para um lado e coisa vai para o outro. Ah, é verdade. Aí a pessoa me vem com esse argumento pobre. Como você é burro? Existia um cara que chamava Eratóstenes. E esse cara tava lá vivendo a vidinha dele lá na aldeia dele lá, né? Uns 2000 anos atrás, lá na região lá do que tava. E ele percebeu que tinha um dia específico no ano que ele olhava para dentro do poço de água lá da cidade dele e a luz não batia em nada. E assim, ó, no meio-dia, sabe? Ela ia retinha e batia direto na água, ficava uma bolinha assim. E todos os outros dias, ao meio-dia, ficava uma sombra assim, uma sombra assada, e falou assim, mas que estranho esse negócio, né? Ele resolveu ver se em outra cidade que ficava a uma certa distância de lá, e ele percebeu que na outra cidade, ao meio-dia, colocando um graveto numa cidade e um graveto na outra, as sombras desses gravetos eram diferentes, porque uma era retinha aqui, ó, embaixo, e a outra era meio tortinha. O que isso provava? Que, na verdade, se o Sol tá aqui e aqui é a Terra, se a sombra desses forem iguais, é claro que a Terra é plana, né? Porque as duas estão na mesma distância. Mas se a Terra for curva, a sombra desses gravetos vai ser completamente diferente. Esse cara é inteligente, né? E esse cara usou essa informação para pegar esses 2 dados aqui, fazer uma regra de 3 e medir a circunferência da Terra com 2 gravetos. Se em um certo instante cada vareta não projetar sombra alguma, isso é perfeitamente fácil de entender se a Terra for plana. Mas como pode ser, perguntou Eratóstenes, que no mesmo instante não haja sombra em Siene e haja uma sombra muito substancial em Alexandria? A única resposta era que a superfície da Terra é curva. Terminamos, Amarelando? Terminamos. Eu achei hoje que a fofoca esteve intelectual. Foi a fofoca intelectual mesmo, né? Eu gostei demais. Nós vamos ter que fazer essa fofoca, não é tomando cafezinho, não. É tomando chá intelectual, né? Com o dedinho pra cima assim e como vai a sua... Quer um torrão ou 2? 5, por favor. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!